Boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Me dê um feedback aí se vocês estão me ouvindo, por favor. Pra gente começar aqui nossa live. Deixa eu só apagar aqui o quadro, que a gente vai usar o quadro hoje. Pra gente estudar, maravilha! Lorena tá me ouvindo. Elton disse que tá me ouvindo também. Maravilha! Então bora lá, bora começar a nossa live. Vamos falar um pouquinho hoje sobre torcicolo congênito, tá certo? O que a maioria ainda dos fisioterapeutas não entendeu sobre esse tema, sobre esse diagnóstico, tá? Inclusive, ontem e hoje teve uma discussão bem legal lá na comunidade do TEMAP, e aí eu quis reforçar esse tema aqui com vocês, porque existe ainda uma confusão, né, entre os fisioterapeutas em relação a diagnosticar esse torcicolo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Vou dar dicas essenciais para vocês, dicas de teste, o que vocês podem fazer, como avaliar o paciente, o que esperar do seu paciente, enfim, vai ser um passo a passo bem legal, tá bom? Gente, talvez eu fale às vezes assim meio enrolado, é porque eu estou usando um aparelho, comecei o tratamento ontem e ainda não me acostumei, então eu estou falando meio embolado aqui, tá? Se acontecer aí, não dei risada, tá certo? Beleza, gente? Então, simbora. Antes da gente começar, queria pedir um favorzão de vocês aí. Tem um aviãozinho aqui no canto direito dessa tela, tá? Encaminha essa live para 2, 3 amigos de vocês, porque dessa forma o Instagram vai interpretar isso como um conteúdo relevante e vai notificar os meus seguidores que nós estamos ao vivo aqui, tá bom? Então a gente se ajuda, a gente estuda junto, eu ajudo vocês, a gente vai aprendendo junto e cada vez mais fisioterapeutas têm acesso a esse conteúdo para a gente fortalecer a nossa profissão, para a gente se tornar referência na nossa cidade, para a gente cada vez mais gerar resultado nos nossos pacientes, tá? Então façam esse favor, encaminhem aí essa live para 3, 4 amigos de vocês para a gente começar. Show de bola? Então vamos embora. Torcicolo congênito, gente. O que a maioria dos fisioterapeutas ainda não entendeu sobre o diagnóstico aqui dessa alteração, que é uma das alterações que vai mais chegar aí no seu consultório. É o torcicolo, tá? Seja ele muscular ou seja ele postural. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá certo? Boa noite, Morgana. Show de bola. Então, na live de hoje, eu vou te mostrar o que quase ninguém fala, tá? O que nenhum fisioterapeuta comenta sobre o diagnóstico e como você pode montar um plano de tratamento para você conseguir gerar resultado já desde o primeiro atendimento, para você conseguir, de fato, perceber a evolução do seu paciente atendimento após atendimento, tá? E como você consegue de fato enxergar e perceber que o tratamento do torcicolo congênito não é esse tratamento moroso, que demora muitas sessões, que o paciente precisa ficar meses. Não, a gente já consegue gerar resultado rápido e muitas vezes desde o primeiro atendimento, tá? Então vocês vão entender o porquê isso aqui. Então eu vejo muitos profissionais ainda meio que travados ali na avaliação, no diagnóstico, na fase de montar um plano de tratamento para o torcicolo funcional, para o torcicolo congênito. Então hoje, de uma vez por todas, vocês vão entender como diagnosticar essas alterações e como montar um plano de tratamento de fato eficaz para o teu paciente, que você gere resultado já desde do primeiro atendimento, tá? Estou olhando aqui embaixo porque eu montei tópicos para eu não deixar vocês sem nada, tá? Para de fato eu falar tudo para vocês saírem daqui tranquilos, tá bom? Então, primeiro, vamos entender um pouquinho sobre alguns conceitos aí quando a gente fala de torcicolo e alguns mitos, tá certo? Então, quando a gente entende sobre torcicolo, se você pega mais uma vez aquela literatura que fala da definição do torcicolo, ele vai dizer que nada mais é como uma alteração
musculoesquelética do paciente pediátrico, uma das que mais acometem esse público pediátrico. Se eu não me engano, pela literatura é a terceira que mais acomete. Existem outras alterações congênitas que são muito frequentes também, como o pé torto congênito, tá? E é uma alteração musculoesquelética que vai limitar o movimento do bebê e fazer com que ele apresente um padrão postural muito clássico, tá? Então o paciente basicamente vai olhar a cabeça para um lado, então ele roda a cabeça para um lado e ele vai inclinar a cabeça para o lado contralateral. Então imagina que o teu paciente ele roda a cabeça para o lado direito, então ele vai inclinar para o lado esquerdo, certo? Na literatura médica, na definição ali do torcicolo, muscular congênito significa que a musculatura ela está envolvida nessa alteração, ou seja, nessa alteração postural, nessa limitação de movimento. E qual é o músculo que está envolvido, tá? É com. Então, anos se passam e a gente passou por todo o período da faculdade, os estudos de medicina, os livros de fisioterapia fala que essa alteração muscular causa essa alteração postural, esse vício postural aí do paciente pediátrico. Então o paciente ele pode ter essa alteração muscular e tem níveis, né? Existem classificações desse torcicolo. Então o teu paciente pode apresentar um torcicolo com massa tumoral, que é um pseudotumor, não é um tumor de verdade, mas é um nódulo que fica naquela fibra muscular ali e que vai alterar essa contração e esse relaxamento dessa fibra. Além disso, o teu paciente não necessariamente precisa ter só uma alteração com nódulo. Ele pode não ter o nódulo, mas ele pode ter uma diferença no espessamento da fibra muscular. Então, se o teu paciente ele faz uma ultrassom, né, que é o exame de imagem que pode diagnosticar uma alteração nessa musculatura. Então, já tirando a dúvida de vocês. Doutor, tem algum exame? Ícaro, tem algum exame que eu possa fazer para diagnosticar um torcicolo? Se for um torcicolo propriamente muscular, tá? O exame que pode ser feito é o ultrassom. E vai ter uma comparação entre os dois lados. Primeiro vai fazer essa ultrassom para saber se tem esse pseudotumor, esse nódulo, mas também consegue observar a espessura da fibra muscular. Então, às vezes, lá no exame de imagem, no laudo, chega para você que o paciente pode ter uma fibromatose coli. Misericórdia, Ícaro, falou japonês comigo, o que é que tu tá falando? Nada mais é do que o diagnóstico médico do torcicolo muscular congênito quando tem uma alteração de um nódulo nessa fibra muscular, lá no ECOM, tá? Mas também pode não existir essa alteração e você pode ver lá no laudo do seu paciente que existe uma diferença no espessamento da fibra muscular. Então, um ECOM direito, por exemplo, pode ter uma fibra maior, ele está mais espesso do que o esquerdo. Isso pode, sim, ser já uma alteração dessa musculatura que vai limitar esse movimento, tá certo? E aí, existe alguns mitos, porque a gente passou por toda a nossa formação de fisioterapia achando que toda alteração de mobilidade nessa região cervical ou base de crânio se resumia apenas a essas alterações musculares. E quando a gente vem para a nossa prática clínica, quando você está ali no campo de batalha, atendendo todos os dias, né? Atendendo 8, 10, 12 pacientes por dia, que na grande maioria das vezes, por exemplo, aqui no meu consultório, 90, 95% dos pacientes chegam por questões de torcicolo congênito e assimetria craniana, tá? E aí quando você vai para a prática clínica, você observa que muito pouco essa região alterada de mobilidade cervical tem uma relação direta com essa alteração da musculatura, seja ela com nódulo ou com espessamento dessa fibra muscular, na grande maioria das vezes, certo? Ouço a dizer que mais de 90% dos casos não tem relação com a musculatura, certo? Mas os estudos já mostram que cerca de 16% dos bebês nascem com essa alteração cervical, com essa preferência, tá? Então existe esse outro conceito, que é o que a gente chama de quê? De um torcicolo funcional, de um torcicolo postural. O que é esse torcicolo postural? O que é esse torcicolo funcional? É aquele torcicolo que a gente não faz um exame para diagnosticar.
é aquele torcicolo que ele não é tão característico como a gente estudou nos livros de fisioterapia, nos livros de pediatria, tá? Que o paciente vai apresentar aquelas alterações clássicas de rotação e inclinação contralateral e que a gente vai observar uma alteração nessa fibra muscular, tá? É o torcicolo que a gente não vai diagnosticar com exame, com palpação no músculo ECOM, com testes no ECOM. Por quê? Porque o ECOM não vai estar relacionada com essa alteração, certo? É aquele torcicolo que outras estruturas do corpo do paciente podem estar relacionadas a essa limitação de movimento. E pode existir várias estruturas no corpo do teu paciente pediátrico que vai influenciar aí nessa mobilidade ou nessa restrição de mobilidade ou nessa alteração postural, tá? E por que eu falo de alteração postural? Porque quando a gente fala de torcicolo funcional, ele pode não necessariamente apresentar aqueles sinais clássicos de um torcicolo muscular. Ou seja, o paciente apresentar apenas a limitação de rotação e a inclinação contralateral. Mas o paciente vai ter uma alteração geral do corpo, certo? O teu paciente pode apresentar muitos sinais que você observando ali, você já pode ter a pulguinha atrás da orelha e entender que aquilo ali está apresentando diante dos seus olhos como um torcicolo funcional, como restrições de mobilidade, como tensões faciais, articulares, enfim, qualquer alteração de estruturas do corpo do teu paciente, tá certo? Então é um torcicolo que ele é mais frequente na nossa prática clínica, que ele não é tão simples de ser avaliado, tá? Porque não é com um teste do ECOM, por exemplo, nem com ultrassom que você vai diagnosticar esse torcicolo, tá? E você precisa ter um olhar mais abrangente na sua anamnese, na sua avaliação, para você entender que você está diante ali de um paciente com diversas restrições de mobilidade. Porque o teu paciente pode sim apresentar outras alterações. Então, é importante você entender sobre essas principais diferenças, porque isso pode chegar no seu consultório. O teu paciente pode ter essa alteração muscular, mas ele pode ter uma alteração funcional. Ele pode ter esse torcicolo funcional. E aí, qual é o seu papel? É identificar qual é esse tipo de torcicolo. Qual é a estrutura que está influenciando nessa alteração de movimento cervical, tá? De restrição de mobilidade, que vai causar outros problemas, como por exemplo uma assimetria craniana. Então a gente precisa estar atento sobre isso, tá? E o principal erro do fisioterapeuta, certo? Do torcicolo congênito, o principal erro que o fisioterapeuta comete para diagnosticar o torcicolo congênito é exatamente não entender sobre o torcicolo funcional. É exatamente achar que o torcicolo muscular ele é o causador de tudo, que a alteração no ECOM é o grande vilão, tá certo? Então, quando você se limita a uma parte específica ali do corpo do seu paciente, você também limita os seus resultados. Você também limita o seu diagnóstico. Você também limita o seu raciocínio, tá? Então, esse é um dos grandes principais erros e que você não pode cometer, tá certo? Então, existem critérios aí que você precisa levar em consideração na sua avaliação de um paciente que apresenta esse torcicolo. Porque você precisa entender, será que eu estou diante de um torcicolo postural ou estou diante de um torcicolo propriamente muscular, certo? Então, a primeira coisa que você precisa entender é fazer uma avaliação ali inicial, tá? Uma avaliação de como é que está esse paciente na sua maca, na sua frente. Um paciente que apresenta os dois tipos de torcicolo, ele pode apresentar vícios posturais, que não é vício, eu não gosto dessa palavra de vício, porque quando a gente fala vício, dá a entender que o paciente está naquela postura porque ele gosta, né? Porque simplesmente ele decidiu ficar ali naquela postura. Mas, na verdade, o paciente ele ficou naquela postura porque aquilo ali se tornou uma postura de conforto para ele, tá? O paciente, quando ele sai daquela postura, ele sente desconforto, ele sente dor. Então é por isso que o paciente que tem torcicolo, seja postural
ou muscular, ele sim sente dor. E quando a gente tenta organizar esse paciente, forçar ele sair daquela postura, ele vai chorar, ele vai ficar desconfortável. Porque aquela postura que ele se mantém, por mais que ela esteja completamente torta, aquilo ali acaba se tornando uma postura de conforto para o teu paciente pediátrico. Tá? Aquilo ali foi acontecendo adaptações no corpo do teu paciente que pode ter vindo lá desde o período gestacional já e que aquilo ali é confortável. Quando você tenta organizar esse paciente à força, fazer um alongamento, por exemplo, você causa dor no seu paciente. E aí eu já respondo uma pergunta bem legal que eu recebi esses dias, foi o seguinte: gente, tem alguma mudança de postura no torcicolo para mudar as posturas do torcicolo do paciente, tá? Gente, eu não aconselho a fazer essas mudanças, certo? Você ficar trocando essa postura em casa o tempo todo, orientar esses pais a ficarem corrigindo essa postura. Por quê? Porque isso vai gerar desconforto no paciente, certo? O que vai mudar esse paciente agora experimentar outras posturas de movimento vai ser o seu tratamento, vai ser o seu diagnóstico, vai ser a sua avaliação e vai ser as suas técnicas de tratamento. Porque à medida que você trata esse paciente, que você encontra essas disfunções, que você trata essas alterações, você vai dando liberdade de movimento para o teu paciente. E isso faz com que ele, sozinho, experimente alternâncias de postura. Então, aquele vício postural, né, que as pessoas falam, o pediatra, os pais chegam comentando isso acaba, porque agora o paciente entende que ele tem liberdade de movimento. Então, o próprio paciente vai começando a explorar outras posturas. Se você não trata isso, fica difícil você ficar pedindo essas alternâncias de postura para o paciente ficar fazendo em casa. Para essa família ficar tentando organizar essa postura desse paciente. Ele não vai ficar. E ele vai ficar irritado. E ele vai sentir dor. Tá certo? Então é importante você observar essas questões. E aí, as principais diferenças entre um torcicolo funcional e um torcicolo muscular, quando a gente olha para o nosso paciente, é que quando o paciente tem um torcicolo muscular, você vai conseguir entender que aquela alteração postural pode ficar ali limitada apenas nessa região cervical. Então, o teu paciente vai sim apresentar, pode sim apresentar aquelas alterações clássicas que a gente está acostumado desde a época da nossa faculdade. Então, olha a cabeça para um lado, né? Gira a cabeça para um lado e inclina contralateral. Então, propriamente, essa postura pode estar relacionada diretamente com essa alteração muscular. Mas, quando a gente fala de torcicolo funcional, o teu paciente, além dessas mesmas limitações, ou seja, dessa limitação cervical, olhar para um lado e inclinar, ele também pode apresentar outros sinais. Então, físio, presta atenção nisso aqui ou encaminha já essa live para algum colega que atende pediatria, porque é importante você entender sobre isso, tá? Então, o torcicolo funcional, o teu paciente pode apresentar outras alterações posturais. Então, o teu paciente pode apresentar, por exemplo, uma cervical enterrada, é muito comum, tá? Parece que a orelha está entrando dentro do ombro desse paciente. Esse ombro está lá na metade da orelha do teu paciente. Isso é um sinal clássico de disfunção, de mobilidade. Isso é um sinal clássico de tensão, tá? E quem trata isso, você, fisioterapeuta, com a terapia manual, não é com alongamento. Com técnicas específicas, com técnicas sutis, sem causar dor no teu paciente, sem causar desconforto no teu paciente e gerando resultado desde o primeiro atendimento. Mas não só isso, teu paciente pode ter também assimetrias corporais. O que isso quer dizer? Que o teu paciente, ele pode, como ele ficou sempre com acesso a mais um lado do corpo do que outro, você começa a observar que o seu paciente ele vai ter assimetrias também de movimento. Ou seja, você vai começar a observar que os movimentos, por exemplo, dos membros superiores vão ficar alterados, mas também os movimentos dos membros inferiores. O teu paciente pode mexer mais um braço do que o outro. O teu paciente pode mexer mais uma perna do que a outra, tá? Tudo isso são sinais
de tensões corporais. Tudo isso são sinais de torcicolo funcional. Por quê? Porque você não pode se limitar só à cervical. Quando o paciente apresenta um torcicolo funcional, várias estruturas do corpo vão estar alteradas e várias limitações e restrições de movimento também vão ser encontradas. Então, não só o pescoço vai ficar limitado, você começa a observar essas assimetrias de movimento. Então, tu pega um brinquedo, oferece para o teu paciente, ele às vezes pega só com a mão, a outra é esquecida, tá? Se ele estiver naquela fase de trazer a perna o pé para a boca, você pode observar que esse paciente puxa só um pé e outro não, tá? Esse paciente começou a rolar, então você pode observar que esse paciente pode rolar mais para um lado do que para o outro, certo? Tudo isso são sinais clínicos de torcicolo funcional, de alterações corporais, de tensões no teu paciente, de disfunções de mobilidade, que são tratadas pelo fisioterapeuta que tem esse conhecimento da terapia manual, tá? E que também o pescoço vai estar envolvido. E que muitas vezes você não trata o pescoço. Você começa ali comendo pelas beiradas, inicia o tratamento lá pela região pélvica, por exemplo, tá? Então, outras coisas que você pode observar no seu paciente, por exemplo, são marcas no pescoço dele, tá? Então, você observa que tem regiões que estão literalmente assadas, sabe, gente? Com aquela vermelhidão aqui. E essa família acha que esse paciente tem alergia, essa família acha que esse paciente tem uma alergia ao creme, é o calor, é brotoeja, e isso não tem nada a ver. Isso são sinais de tensão. São sinais de disfunções de mobilidade que são tratadas por nós, fisioterapeutas, tá? A Michelle colocou, o que mais vejo é essa cervical enterrada. Pois é, gente, e ela não é tão simples de tratar, certo? A gente precisa ter técnicas específicas para a gente conseguir ajustar isso, tá? E aí, no final da live, eu tenho uma novidade especial para vocês que vai estar relacionada com essa cervical enterrada. Fica até o final que eu vou falar para vocês o que é. Surpresa maravilhosa. Tá certo? Show de bola? Então, essa observação inicial, você precisa já bater o olho no teu paciente e começar a enxergar essas questões ali no teu paciente, tá? Se é um paciente muito novinho, por exemplo, chegou ali com 10 dias de vida, 15 dias de vida, como é que tá esses movimentos gerais desse paciente, né? Quem é da pediatria aqui já entende essa nomenclatura, os general moves desse paciente, tá? Tá simétrico, precisa ter uma fluidez nesse movimento. Como é que tá a qualidade desse movimento, tá? Ele não precisa ter, não necessariamente ele precisa ter a limitação propriamente dita, mas essa qualidade do movimento ela também conta. O paciente roda para os dois lados, beleza, como é que tá essa qualidade de movimento? Tá fluida, ele roda bem essa cabeça para um lado, para o outro, ou ele roda bem para um lado, mas para o outro parece uma roda dentada, sabe? Ele vai fazendo esse movimento aqui. Isso é um sinal de limitação, tá? Olha como são sinais assim sutis que o pediatra não tem, gente, tá? O neuropediatra não tem. Quem trabalha com movimento é quem? É o fono? É o odontopediatra? É o pediatra? É o neuropediatra? Quem sabe interpretar alterações do movimento é o fisioterapeuta. Somos nós. Acabou. Então você precisa ter esse olhar mais aguçado para o seu paciente, tá? E aí quando a gente fala de avaliação, você pode aplicar testes específicos para você entender se esse paciente está com bloqueio cervical ou não. Existe um teste muito bom que eu uso na minha prática clínica, que eu ensino para os meus alunos, que é um teste muito rápido e fácil que você pode aplicar. Ele tem 2 etapas, tá? Ele tem uma parte, uma etapa ativa e uma etapa passiva. Então, uma parte o paciente tem que fazer o movimento, você ali estimulando, e o outro você vai fazer o movimento e entender se esse paciente apresenta alguma alteração, tá? Então, veja, vocês estão cansados de saber que para a gente atender pediatria, a gente precisa, o básico para a gente criar a nossa base aí de raciocínio clínico é ter aí um pilar importantíssimo que eu chamo lá do TEMAP, que é o pilar do raciocínio anatômico, tá? A gente sabe que o nosso paciente pediátrico ele não é um adulto em miniatura, então existe
particularidades nesse corpo. O teu paciente pediátrico ele está em desenvolvimento, ou seja, o corpo está em desenvolvimento, está em crescimento. Por isso que a terapia manual, ela no paciente pediátrico, quando a gente aplica no paciente pediátrico, ela é completamente diferente do que uma terapia manual no paciente adulto. Então não existem manipulações, por exemplo, que a gente faz no adulto no paciente pediátrico. Aqueles estalidos, aqueles thrusts, né, da terapia manual no adulto. Por quê? Exatamente por essa particularidade específica. Então, o teu paciente está em desenvolvimento. Então, movimentos muito rotacionais, né, que é essas de manipulações, isso não se faz na pediatria. Beleza? São ressalvas importantes, características importantes que todo fisioterapeuta precisa conhecer. Para quê? Para ele ter segurança na avaliação e no tratamento, gente. Não fazer merda, né? No tratamento. E aí, quando a gente fala de avaliação, é importante ter esse conhecimento, por quê? Quando a gente fala de mobilidade cervical do paciente pediátrico, ele precisa ter 90 a 85 graus de rotação cervical, tá? E aí você pode aplicar um teste para entender se existe bloqueio ou não no paciente. Então, se o paciente está deitado, deixa eu ver se minha boneca está aqui. Vou pegar a Astério. Vocês conhecem a Astério, gente? A Astério está comigo há muitos anos, por isso que o bichinho está precisando de uns remendos. Olha para isso. De tanto me ajudar nas aulas, a Astério está precisando de uma sessão. Veja só. Então, quando o teu paciente está lá deitado na sua maca, você pode aplicar esse teste. Vou falar aqui da parte passiva, tá? Então, você tenta rodar a cabeça desse seu paciente. Então, quando você tenta fazer essa rotação cervical, o teu paciente precisa fazer isso aqui que o Astério está fazendo, ó. Tá vendo que a linha do queixo está chegando lá na linha do ombro e se ele estiver deitado numa superfície, essa bochecha dele vai conseguir encostar lá na superfície plana que ele está deitado, tá certo? Então isso vai dar mais ou menos aí 90 graus de rotação cervical. Todo paciente pediátrico precisa fazer isso, beleza? Se em um momento lá que você está tentando fazer esse movimento, esse paciente ele esboça desconforto, ele chora, você sente restrição, ele tem algumas atitudes compensatórias corporais. O que é isso, Ícaro? Na hora da rotação, para ele se proteger e não sentir dor, talvez ele traga o ombro junto. Ou então, o teu paciente muitas vezes já rola, né? Ele joga o corpo todo para ele conseguir olhar aí para o lado que você quer que ele olhe. Isso, inclusive, pode ser confundido muito com os pais. Olha uma dica maravilhosa que você pode anotar aí, que vai chegar na sua prática clínica. Às vezes o paciente tem 2 meses de vida e a família vai chegar bem assim para você: doutor, esse menino é muito esperto, ele já está rolando, tu acredita? 45 dias de vida ele já está rolando. Aí você é mesmo? Nossa, vocês sabem que aquilo ali não está correto, tá? Na verdade, gente, isso é uma atitude ali postural compensatória de proteção desse paciente. Então essa família pega um brinquedo, alguma coisa que chama a atenção, faz esse estímulo para ele conseguir olhar para o lado e aí ele quer olhar, só que ele está sentindo dor e para ele se proteger ele já vira o corpo junto, tá? Na verdade não é porque esse paciente é esperto e o desenvolvimento motor dele é maravilhoso, esse menino vai ser um Bill Gates da vida, né? Pelo contrário, isso está mostrando ali para você que esse paciente precisa ser atendido porque ele tem uma restrição de mobilidade gigantesca nessa região cervical, tá? Deu para entender? Então isso é um teste que a gente chama de teste Hot-Lat. Eu chamo isso de teste Hot-Lat, tá? É um teste muito maravilhoso. Eu só avalio os toxicólogos aplicando esse teste porque ele é muito rápido, fácil e você consegue dar esse feedback ali na hora para essa família, tá? Quando a gente atende pediatria, a gente precisa estar o tempo todo mostrando essas alterações para essa família, certo? Então, muitas vezes o paciente vai chegar para você no consultório e ele não entende por que levou, tá? Ele levou porque falaram que era bom, disseram que tem que levar no fisioterapeuta, mas ele não enxerga essas alterações. Então, você, com esse seu olhar clínico e treinado, você vai observando todas essas alterações e mostrando para essa família. Esse é um teste que você pode aplicar e fazer isso na sua prática clínica. Então, é um teste seguro,
Perdão. Isso é um teste seguro e que na hora, no momento ali, você consegue ter uma resposta, tá? E mostrar aí, dar esse feedback para as famílias. Faz o teste no início da sua sessão, aplica todas as técnicas sutis e suaves, maravilhosas, libera todas essas restrições, repete o teste no final do atendimento. Os pais vão ficar assim, ó, o que foi que você fez? Meu Deus, é mesmo, o bichinho estava todo travado. E eu não tinha percebido isso. Tá? Então é uma coisa muito boa que vocês podem entender e mostrar isso para essas famílias. Então, se o paciente tem todas essas atitudes compensatórias corporais, elevação de ombro, já virar esse corpo na hora da rotação, chorar na hora de você tentar rodar, você roda, ele volta logo para se proteger, esboça, né, uma feição ali de desconforto, você está diante de uma disfunção de mobilidade, de uma restrição de mobilidade cervical, tá? Que não necessariamente está relacionada com ECOM, tá? Quase nunca está relacionada com ECOM. Então, esse teste pode mudar o seu atendimento dentro da pediatria, certo? É importante você entender sobre ele, beleza? Então, tem essas duas fases. Falei dessa primeira que vocês podem fazer de uma forma ali passiva, tentar girar essa cabecinha desse bebê. Bom, show de bola? E aí, a primeira coisa que você precisa entender sobre isso para conseguir gerar resultado é montar um plano de terapia, um plano terapêutico mais assertivo, certo? Montar um plano terapêutico que de fato você trate a causa do problema. Então a primeira coisa que você precisa ter de conhecimento é saber essa diferença desse torcicolo. Ele é funcional ou ele é postural? Ele é muscular ou ele é funcional? Funcional ou postural, certo? O que é que está diante de mim ali no meu atendimento? O que é que esse paciente está apresentando para mim ali naquele momento? Essa é uma avaliação muito importante que você precisa ter. Porque a partir desse entendimento, você vai tomar uma decisão mais assertiva. Você vai começar a montar o seu plano de terapia, né? Plano terapêutico, quais as técnicas você vai aplicar nesse paciente. E aí você vai fechando esse círculo e aí você aumenta a sua chance de você ser mais assertivo no seu tratamento, tá? Você não fica aplicando técnicas aleatórias, você não fica ali fazendo coisas aleatórias, achando e rezando para aquilo ali gerar resultado. E aí no fim das contas o paciente às vezes apresenta uma melhora e você não sabe o que foi que deu certo. Porque você aplicou muitas coisas aleatórias, muitas técnicas aleatórias e você não entende o que foi que deu certo, tá? Então, isso te dá mais clareza quando você entende essas questões dos torcicolos funcionais. Então, é um torcicolo muscular? É o ECOM de fato que está alterado? Vamos então tentar aplicar um conhecimento para relaxar essa musculatura, para tratar essa musculatura, tá? E não é alongamento, certo? Alongamento não é tratamento. Você pode orientar essa família a fazer um alongamento de uma forma muito sutil, sem causar dor, sem estressar o seu paciente, para fazer em casa, certo? Mas você tem que fazer condutas diferentes no seu atendimento. Então, por exemplo, meu Deus, como é que está a base do crânio desse paciente? Como é que está essa condução neural do nervo acessório, por exemplo, que é um nervo que inerva essa musculatura do ECOM? Se esse nervo está alterado, essa contração e esse relaxamento também vai ficar alterado. Então, será que não é ele que eu preciso tratar? E não perder tempo fazendo alongamento, tá? Então, você começa a entender sobre isso. Não, eu estou diante de um torcicolo funcional. Bora entender então o que é que está causando isso. De onde é que veio esse torcicolo, né? Como é que foi essa gestação dessa mãe? Mãe, qual é a tua gestação? É a primeira, a segunda, é a terceira? Como é que foi o parto? Foi tranquilo, não foi? Tu induziu? Tu não induziu? Foi um parto cesárea? Foi um parto demorado? Foi um parto rápido? Vocês tiveram alta com quanto tempo do hospital? Tá? Com quantos quilos esse bebê nasceu? Com quantos centímetros esse bebê nasceu? Mãe, você lembra qual era a posição que ele estava lá na sua barriga? Olha, tudo isso são questões que vão influenciar e fazer com que esse paciente ele possa, né, ser a causa, na verdade, todas essas questões
podem ser causas aí de um torcicolo funcional, de tensões, de bloqueios em estruturas aleatórias espalhadas pelo corpo, mas que tem relação direta com essa mobilidade cervical. Então, muitas vezes o teu paciente vai ter esse problema no pescoço, esse torcicolo, essa cervical enterrada, essas assaduras na cervical, e o pescoço é o último lugar que você vai mexer durante todo o seu tratamento. Às vezes você precisa mexer na pelve, às vezes você precisa mexer no ombro, às vezes você precisa mexer no crânio desse paciente, às vezes você precisa mexer no diafragma desse paciente, tá? Tudo isso é o conhecimento do raciocínio anatômico. É entender a anatomia e linkar isso com o nosso raciocínio clínico. Entender sobre essas conexões. Por que a pelve está relacionada com a cervical? Por que o diafragma está relacionado com a cervical? Por que a base do crânio está relacionada com a cervical? Tá? Então, são dois conhecimentos essenciais. O conhecimento da anatomia, que eu falei para vocês, e o raciocínio clínico da disfunção. Tá? Então, são conhecimentos que o fisioterapeuta que tem consegue montar esse plano terapêutico e gera resultado desde o primeiro atendimento. Porque você tem clareza do que é que você está fazendo ali no seu tratamento. Tá? Aí você não fica perdido, não fica aplicando um monte de técnica aleatória e rezando para esse paciente voltar na próxima consulta melhor. Né? Você libera e fala, meu Deus do céu, tomara que esse paciente melhore. Aí vai chegando o dia da próxima sessão e você vai começando a ficar angustiado, né? Você começa a ficar angustiado porque aquele paciente chegou e você não sabe se ele melhorou ou não. E aí você já fez 10, 15, 20, 30 sessões e você não enxergou melhora no seu paciente, tá? Então isso só vai mudar quando você começar a ter essa clareza, a ter esse conhecimento, a aplicar essas técnicas, a aplicar esses testes, certo? Fez sentido, gente, na cabeça de vocês? Ou eu tô falando muito rápido? Tô falando aqui, nem parei para falar com vocês. Me digam aí, me dêem um feedback. Deu para entender? Ficou claro? Certo? Então vamos lá, a gente falou de diferenças do torcicolo, falei para vocês que tem o funcional e o torcicolo muscular. Falei para vocês do testes anamnese, o que é que a gente pode enxergar no nosso paciente que fale que ele tem essas alterações de disfunção, né? Que tem essas tensões corporais que é tratada pela terapia manual, né? Esses sinais que vão muito além do que aquele sinal clássico de limitação, né? Roda a cabeça para um lado, inclina para o outro, certo? Falei do teste Hot-Lat que vocês podem aplicar no consultório de vocês, né? Tem duas fases, a fase ativa, a fase passiva, é um teste maravilhoso, você consegue fazer no início do seu tratamento e faz no final e você já consegue ver uma resposta muito boa, certo? Isso é muito bom e isso te dá segurança, te dá respaldo, faz você ser enxergado pelaquela família ali que está no seu consultório, na sua clínica, como uma autoridade, né? As pessoas começam a enxergar que de fato você sabe o que você está fazendo e isso te dá um feedback muito bom dos seus resultados, né? Você trabalha com basamento na literatura científica, você trabalha com técnicas e testes que de fato têm validação, mas não é aquela prática baseada em evidência que distancia você do seu público, né? Pelo contrário, é aquela prática que mostra para você que você pode avançar, que você pode recuar, que dá clareza para saber se o que você está propondo ali para aquele paciente está de fato causando um efeito positivo ou não nele, se chegou naquele ponto você continua com aquela abordagem ou não, você precisa mudar todo o seu raciocínio, você precisa mudar toda a sua conduta. Então a prática baseada em evidência serve para isso, tá? Não é para você, que nem a gente vê hoje na internet, gente falando difícil, que os próprios profissionais não entendem nada que essa criatura está falando, porque o ego está falando mais rápido, tá? Então, se o seu intuito como fisioterapeuta é transformar essas vidas, é mudar a vida desse bebê, é mudar a vida dessa família que te procurou, é você trabalhar de forma assertiva, aplicar todo esse conhecimento,
ter sim embasamento científico, prática baseada na literatura científica, certo? Mas é aquela prática que lhe aproxime do seu paciente e não distancie. E é aquela prática que te dá clareza para saber se você está fazendo o que é certo. Beleza? Então é assim que a gente tem que trabalhar, tá? O profissional da saúde tem que ter essa consciência de mudar essa linguagem. Cada pessoa que chega no seu consultório tem um nível intelectual diferente, um nível de interpretação diferente. Você tem que ser tão bom ao ponto de saber conversar com todas elas, mudar a sua linguagem, tornar essa linguagem mais simples, tá certo? Então hoje a gente vê muito profissional só querendo saber de ego. Ah, porque um estudo randomizado, não sei o quê. Ah, porque uma revisão sistemática, não sei o quê. Você acha que seu paciente fulaninho que veio lá do interior de 500 quilômetros, que mora dentro da roça, sabe o que é uma revisão sistemática? Sabe o que é um ensaio clínico randomizado? O que é que tu tá perdendo tempo querendo mostrar isso? Mostra teu resultado. Mas é diferente, por exemplo, de você aplicar esse teste, de você mostrar essas limitações de movimento, de você fazer essa comparação no antes e depois e mostrar para essa família, ó mãe, tá vendo que tô oferecendo um brinquedinho aqui, ele tá indo mais com essa mão, mas não tá indo com a outra. Olha como ele tá rolando só para esse lado, não tá rolando para o outro. Olha como a gente tenta colocar ele retinho e ele não consegue, ele fica inclinado. Isso é um torcicolo, tá? Aí sim você está sendo um profissional de saúde. Não tentem entrar nessa briga de ego. Certo? É isso que eu sempre quero mostrar para os meus pacientes, é isso que eu sempre quero mostrar para vocês, beleza? Então dessa forma a gente vai tendo essa segurança para conseguir gerar resultados cada vez mais satisfatórios, rápidos no nosso paciente, duradouros, e que a gente sabe comunicar isso para as famílias. E que a gente sabe usar isso a nosso favor, tá? Beleza? E aí, ó, duas coisas eu queria esclarecer com vocês hoje. Rolou uma discussão bem interessante lá no consultório, lá na comunidade, tá? Quando a gente fala que o paciente tem uma restrição de movimento cervical, então, por exemplo, o teu paciente, ele olha para o lado direito, tá? Ele não consegue olhar para o lado esquerdo dele, tá? O teu paciente, ele não tem um torcicolo à direita, porque ele está olhando para o lado direito. Ou ele não tem um torcicolo à esquerda, a classificação. Se você vai fazer um relatório e mandar para o médico, se você vai fazer um relatório para esse paciente entrar aí no plano de saúde para ter um reembolso, se você quer classificar pela literatura a definição lá do torcicolo, o lado do torcicolo não é o lado que o paciente olha, mas é, teoricamente, o lado do músculo que está alterado, tá certo? Isso, gente, é só uma questão de nomenclatura, tá? Para vocês não confundirem. Vocês gostam muito de confundir a vida de vocês. E aí, meu Deus, não é para um lado, é para o outro, eu ensino o quê? Qual é o exercício que eu faço, tá? Por quê? Se você for olhar a biomecânica do seu paciente, o ECMO esquerdo, quando a ação do ECMO esquerdo é conseguir girar a cabeça para o lado direito, tá certo? Bora lá, vou falar mais uma vez. Isso é biomecânica da época da nossa faculdade. O ECMO esquerdo gira a cabeça para o lado direito. Teu paciente vai chegar no seu consultório olhando para o lado direito o tempo todo. Ele não consegue olhar para o lado esquerdo. Você vai tratar esse seu paciente e você vai ensinar essa família a ela fazer exercícios específicos para esse paciente melhorar para a rotação para o lado esquerdo, que é o lado que ele não consegue olhar. Entenderam isso? Beleza? Básico. O que é que eu vou ensinar para essa família? O lado que esse paciente não consegue olhar. Se ele não consegue olhar para o lado esquerdo, eu vou ensinar essa família a estimular e fazer exercícios para o lado esquerdo.
para ele melhorar e conseguir fazer os 90 graus de rotação para o lado esquerdo. Se esse paciente não consegue olhar para o lado direito dele, você vai ensinar para essa família a fazer estímulos e exercícios para ele rodar essa cabeça para o lado direito. Ponto. É isso que vocês vão fazer. Acabou. Vocês têm que melhorar o lado da restrição. Beleza? Show? Mas, se você for na definição do torcicolo, o lado que você fala e define é o lado da disfunção do ECOM, tá? Então, se o teu paciente ele tá olhando para o lado direito o tempo inteiro, significa que o ECOM esquerdo está disfuncional. Então, se você for falar para um profissional de saúde que esse paciente tem um torcicolo, você tem que falar que esse paciente tem um torcicolo à esquerda, tá? Porque o ECOM esquerdo roda a cabeça para o lado direito. Pelo amor de Deus, me falem se vocês entenderam isso. Me respondam. Me respondam. Oi. Tailane disse que entendeu. Dri também disse que entendeu. Então fui claro. Né? Entendido. Aí, criaturas do meu coração, lembra que o início da minha conversa é: a gente não precisa falar bonito, massagear o nosso ego com a família que chegou no nosso consultório. A gente só tem que ser claro e ter certeza que nossa comunicação foi entendida. Então, se o casalzinho que veio lá do interior, de 500 quilômetros da tua cidade, com um menino que só olha para o lado direito, travado, não olha para o lado esquerdo de jeito nenhum, aí tu lá tá dando sua aula sobre torcicolo e falando da terapia manual. Aí tu vai falar para essa criatura: ó mãe, veja só, então, o ECOM é um músculo que tá aqui, aí ele gira a cabeça para esse lado, entendeu? Então ele tá olhando para o lado direito, mas ele tem um torcicolo à esquerda, certo? Aí você vai fazer o movimento, os exercícios para ele olhar para o lado esquerdo, porque ele olha para o lado direito. Olha como ficou confuso, gente. Vocês confundem muito, tá? Você só precisa falar bem assim: mãe, pai, tá vendo que ele só tá olhando para o lado direito? Então ele tá com essa preferência olhar para o lado direito aqui. A gente tem que fazer com que ele consiga olhar para o lado esquerdo. Então, ó, tô te mandando esses exercícios aqui, esse material que eu montei, para você fazer esses exercícios, essa estimulação em casa, para ele olhar para o lado esquerdo, que é o lado que ele não tá conseguindo. Ponto. Acabou. Certo? Acabou. Beleza? Aline, se tiver só inclinação, você pode classificar como o lado da inclinação. Então ele roda por dois lados, mas ele está inclinado para o lado esquerdo. Ou se você não quiser botar lá que esse paciente não tem torcicolo, mas ele tem alteração postural com inclinação à esquerda. Ponto. Resolveu. A criatura que lê teu relatório vai entender. Lília colocou simples. Maravilha. Porque, gente, foi uma confusão esses dias para o povo entender isso. Certo? Ficou claro? Gente, é assim que eu gosto de dar aula. É facilitando essas coisas, que é para não confundir a cabeça de vocês. Para vocês serem o mais claro possível no consultório. Então, o que eu faço aqui é ensinar fisioterapeutas a ter resultado no consultório. Na prática clínica. Não é ter o ego massageado porque sabe falar diferente e difícil, não. Tá? Se é isso que você quer,
essa rede social, esse Instagram, esse canal do YouTube não é para você. Eu ensino é você ter técnica, raciocínio clínico para gerar resultado de forma rápida e duradoura e saber se comunicar com os pais de forma simples. Tá certo? Porque eu percebo que cada vez mais chega fisioterapeuta que gosta de confundir as coisas, que quer ter essa linguagem difícil. Tá? Não seja esse profissional. Esqueçam esse ego de vocês para mostrar para os colegas que vocês sabem muito. Camila, a respeito dos planos de saúde, o ideal é atender particular e fornecer o relatório e nota fiscal para o paciente solicitar reembolso? Ou dá para atender pelo plano diretamente para quem está começando? Camila, se tu quer passar 1 hora com o teu paciente, não estou sendo grosso, tá? Estou falando de boa, só para você aterrissar e entender. Imagina, a gente já está aqui há 51 minutos, a gente falou um monte de coisa de torcicolo, mas isso aqui não é nem 1/3 do conhecimento que um fisioterapeuta precisa ter para conseguir gerar resultados rápidos e duradouros, certo? Enfim, tu passou 1 hora de tua vida aqui estudando comigo, só que isso aqui não é 1/3 do que você precisa saber. Ou seja, você precisa de dedicação, comprometimento para estudar cada vez mais. Você acha que vale a pena você investir todo esse seu tempo? Não é nem dinheiro, porque dinheiro, todo mundo, quando dói no bolso, é que a gente, né, leva em consideração, mas dinheiro é só papel, apenas papel, tá? O nosso bem mais precioso é o tempo, que não volta. Então, essa 1 hora que a gente está conversando aqui, ela não vai voltar mais. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Eu poderia, por exemplo, estar em casa, eu poderia estar com minha esposa. Por exemplo, uma amiga nossa agora vai parir amanhã ou é depois de amanhã. Tá todo mundo na casa dela agora, fazendo coisas, se reunindo, comendo, pintando uns bodyzinhos para os bebezinhos que vão chegar. Mas eu tô aqui. Ou seja, eu perdi esse momento de uma amiga minha, super querida. Esse momento não vai voltar, não vai existir mais. Então, tempo é o nosso bem mais precioso. Se você acha que o teu tempo, o seu bem mais precioso, vale a pena você atender plano de saúde para você ganhar 3, 4, 5 reais no plano de saúde por atendimento, quem decide é você. Mas eu acho que não é uma boa sacada. Tá? Não faz muito sentido. Certo? Atenda particular. Tenha conhecimento. Se torne um profissional de referência. Se torne um profissional, na verdade, que gere resultado, porque resultado é sinônimo de referência. À medida que você melhora cada vez mais seus resultados, que você gera resultado desde o primeiro atendimento, que você gera resultado rápido no seu paciente, essa referência vai chegar. Seu nome vai ficar conhecido, você vai ter reconhecimento. As pessoas vão pagar pelo seu tratamento, independente de quanto você cobre. Independente do tamanho da sua cidade. Eu moro numa cidade de 10 mil habitantes. Torcicolo não escolhe cidade grande ou cidade pequena. 36,6% dos bebês podem nascer com torcicolo. Tá? Show? Elisane botou, meu bebê só fica pro lado esquerdo, não consegui ficar do lado direito, ele chora tem 1 mês. Elisane, ele tem torcicolo. Tá? Se passou de 4 semanas de vida, o paciente ainda tem uma preferência para olhar para um lado ou para o outro, isso precisa ser tratado, não vai se resolver só, tá certo? Você precisa de um fisioterapeuta que tem esse conhecimento do que a gente está discutindo aqui hoje, tá certo? Depois me manda um direct, que a gente tem mais de 800 alunos hoje com a formação do TEMAP, em quase todos os estados do Brasil, em 3 países diferentes também. A gente tem uma equipe também de fisioterapeutas treinados com o meu método, que atende online, tá? Então você pode atender online também. Você pode, se não tiver alguém aí na sua cidade. Ó, a Morgana botou, de forma alguma, plano de saúde. Show. Camila botou, não sabia que estava tão baixa, que desvalorização, é triste. Pois é, Camila. Entendeu? Então a gente precisa valorizar a nossa profissão. Na verdade, já está valorizada, as famílias já entendem o nosso valor.
As mães já sabem da importância da fisioterapia na vida do bebê delas, tá certo? Então, não tem o porquê, de jeito maneira, você começar a atender por plano de saúde. Isso é uma técnica, uma estratégia muito antiga e que não vale a pena. Vou começar a atender por plano, porque aí eu vou ficar conhecido, aí depois eu saio do plano e as pessoas vão pagar particular. Balela. Primeiro que se você começar a atender pelo plano, tu vai ter que atender 20, 30 no dia. Como é que tu vai fazer um atendimento? Teu dia tem 30 horas? Porque vai ser em média aí 1 hora para cada paciente, 40 minutos, 45 minutos. Como é que tu vai fazer um tratamento eficaz com um tempo limitado e atendendo 30 pacientes no dia? Tá? É humanamente possível isso acontecer. Tá certo? Mas quando você tem um conhecimento e você sabe que você consegue resolver aquilo, as pessoas vão chegar até você. É o que acontece o tempo todo com os alunos do TEMAP, né? Eu tenho uma aluna de Portugal que ela passou 20 anos, é a Sara, não sei se vocês já viram, mas a Sara trabalhou 20 anos no serviço público de Portugal, tratando vários pacientes ao mesmo tempo, aquela coisa toda que a gente sabe como é que funciona. E depois do TEMAP agora, a Sara, com 20 anos de profissão, abriu o consultório dela. Ela chama de gabinete. Lá em Portugal chama de gabinete, né? A Sara abriu o gabinete dela, o consultório particular. As mães estão procurando ela. Eu achei engraçado que essa semana, esses dias, na verdade, ela mandou o print de um e-mail que uma mãe tinha mandado para ela. Eu dei risada porque lá eles ainda mandam mensagem, não é WhatsApp. E eles conversam muito por e-mail ainda, né? Estão ali nos anos 90. E aí ela mandou esse print desse e-mail que essa mãe viu um resultado dela aqui no meu Instagram. A gente tem essa prática de mostrar os antes e depois dos nossos alunos, né? E marcar a cidade deles aqui no meu feed. Hoje eu estou com quase 50 mil seguidores, então tem muitas mães, elas são muito engajadas, elas me acompanham muito. E aí isso faz com que as famílias localizem os profissionais com essa metodologia. E aí essa profissional lá de Portugal, essa mãe lá de Portugal me acompanha, viu o resultado dela, viu que ela era de Portugal e mandou um e-mail para ela querendo marcar uma consulta. Maravilhoso. Michele colocou, mas a pergunta que não quer calar, quando vai iniciar a próxima turma? Michele, mulher, acabou de encerrar uma turma, onde é que tu tava que tu não viu que a turma estava aberta? Me conta. Me conta. A gente acabou de encerrar uma turma. Acabando, tá? Só que aí eu tenho uma novidade para vocês, certo? No dia 12 de julho, ou seja, menos de 30 dias, hoje é 17, meu Deus, dá o quê? 25 dias? Daqui a 20 e poucos dias a gente vai fazer uma imersão TEMAP avançado. Um dia inteiro comigo, tá? Para eu direcionar e te dar segurança no tratamento dos pacientes que tem assimetria craniana, que tem torcicolo. Vai ser uma imersão prática, vai ter muita prática, vai ter muito raciocínio clínico, tá? A gente disponibilizou, vão ser vagas limitadas. A gente abriu ontem e mais de 150 vagas já foram preenchidas só com os alunos lá do TEMAP já. Então as vagas são limitadas e a gente liberou um lote 0, né, agora com preço promocional, certo? Até durarem essas vagas. É a primeira vez que eu estou falando isso aqui, então talvez daqui a pouco isso se espalhe, esse lote não esteja mais disponível para vocês, tá? Mas é um lote 0 com valor promocional e simbólico para o conteúdo que vocês vão ter. Começa às 8, se eu não me engano, é às 9 da manhã e vai até às 18 horas. É uma imersão ao vivo comigo, com técnicas avançadas, com direcionamento do TEMAP, para você gerar resultado no seu paciente, tá? Desde o primeiro atendimento. E tá num valor de R$ 49,90, se eu não me engano. Tá certo? De graça, tá? Pelo conteúdo que vocês vão ter. Então, Michele, a turma do TEMAP fechou, mas a gente vai ter esse evento maravilhoso. Aconselho muito quem estiver aqui me mandar um direct depois que essa live acabar,
que aí eu direciono vocês para essa nossa imersão, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Vão perguntando aí, tô aqui agora disponível para vocês. Alguma dúvida sobre torcicolo, sobre a imersão do dia 12? Seu dia inteiro, viu, gente? De aula ao vivo comigo. Tá incrível. Bora lá. Se não tiver dúvida, eu vou para casa. Alguém tem alguma dúvida? Joga aí nos comentários. Não, Michele, não. A gente deu prioridade para os alunos, então a gente abriu essas primeiras vagas para os alunos, né? Que são já 150 e poucas vagas já foram preenchidas, mas ele é aberto para qualquer fisioterapeuta que quer entrar nesse mundo pediátrico, tá? Então, mesmo que você não tenha um TMAP, a imersão é para você. É imersão TMAP avançada. É um guia prático ali comigo para você ter mais segurança na avaliação e no tratamento dessas alterações. Show? Me mandem um direct, manda uma mensagem aí agora no direct que eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Show de bola? Mais alguma dúvida, gente? 8h10 já. Ó, quinta-feira a gente tem live, tá bom? Não se esqueçam, terças e quintas a gente tem live, quinta-feira a gente tem live também, nesse mesmo horário, às 19h07, tá certo? Na semana que vem a gente vai viajar, vou viajar para estudar, né? Quem não senta para estudar não pode levantar para ensinar, né? Então, eu vou estar viajando na próxima semana, então talvez os dias mudem, tá, gente? Certo? Se eu não me engano, talvez vai ser segunda e quinta. A gente vai avisar para vocês, certo? Beleza? Show, gente. Beijos. Quem tiver interesse nessa imersão, fala comigo no direct que eu vou direcionar vocês para minha equipe, tá? Show, beijos. Até quinta-feira. Tchau, tchau.